Sim, o meu primeiro vídeo vai ser um tier list da NBA. E eu separei em 6 categorias. A gente tem os favoritos, os times que ameaçam os favoritos, os times que, se tudo der certo, pode ser que ameacem os favoritos, os times que vão honrar a camisa, ou seja, vão fazer um bom papel ali durante a temporada, mas não vão chegar tão longe assim. Tem os times que estão numa situação de bosta, ou seja, não são nem tão bons assim pra disputar alguma coisa e nem tão ruins pra ganhar a primeira escolha no draft, e são times que não têm muito uma direção a seguir. E por último, a gente tem os times que não conseguiram draftar o Cooper Flag no passado, mas vão tentar de novo ser o pior time da NBA para conseguir a primeira escolha no draft, que deve ser o AJ Debunza. E assim, não tem como não colocar o OKC como favorito para essa temporada. Eles têm um MVP, tem um time super jovem que vai continuar melhorando. O Chet Holmgren deve continuar melhorando ofensivamente também. É um time que eu acho que não vai ter aquela ressaca de campeão, vai ganhar o máximo de jogos possíveis e, se não tiver problemas com lesão, ainda vai ser o mesmo time dominante que foi na temporada passada e ainda vai ser o melhor time da NBA, então vai ser o favorito. Agora eu vou lá pro outro extremo no meu Jazão, que vai de novo disputar a primeira escolha. Na temporada passada foi o pior time da NBA e acabou ficando com a quinta escolha, e na época eu fiquei bem chateado. Mas o Jazz acabou dando sorte, ficando com um Ace Bailey, que eu acho que tem potencial para ser uma super estrela nessa liga. O Jazz também tem vários jovens jogadores bem interessantes, inclusive se a gente pegar aqui os 9 jogadores mais jovens desse time, todos os 9 aqui devem fazer parte da rotação do time, o que vai fazer essa temporada bem interessante pra gente acompanhar o desenvolvimento desses jovens jogadores, ver principalmente se o Ace Bailey vai poder conseguir mostrar esse potencial todo de ser uma super estrela. Diferente da temporada passada, o Jazz ainda tem uma boa chance de ser, se não o pior, um dos piores times da temporada, mas diferente da temporada passada, esse ano vai ser muito divertido assistir esse time crescer junto. Agora vamos de Knicks aqui, e eu até poderia colocar eles como uma ameaça ao favorito, mas para isso acontecer, muita coisa precisa dar certo, porque trocou de técnico, o sistema ofensivo vai mudar. Aparentemente o Jalen Brunson não vai ter a bola o tempo inteiro e os outros jogadores vão ficar meio que parados ali olhando para ver o que acontece. O Knicks manteve a base do time que chegou na final da conferência, trouxe jogadores de banco importantes como o Jordan Clarkson, Malcolm Brogdon, o Yabusele também, que veio lá dos Sixers. E aqui, apesar de achar até que o Knicks é o favorito para vencer a Conferência Leste, eu não necessariamente acho que eles ainda estão no mesmo nível do OKC, ou seja, eles não ameaçam muito esse time. E justamente por ser um período ali de transição onde eles vão mudar bastante coisa, a gente precisa ver mais jogos para ver se realmente isso tudo vai funcionar e o Knicks vai ser de fato esse time que pode ser. Agora, o primeiro time aqui que vai numa situação de bosta é o Phoenix Suns, que já não tem mais o Kevin Durant, já não tem mais o Bradley Beal, e só tem o Devin Booker, com o Jalen Green, que veio na troca lá do Rockets pelo Kevin Durant. É um time que, mesmo não tendo forças, vai tentar vencer jogos essa temporada, até porque não faz sentido eles perderem jogos, já que não tem as suas escolhas no draft, que pertencem a outros times. Eu não sei como é que o encaixe de Devin Booker e Jalen Green vai funcionar. Eu não sei se o Callum Maloak, o pivô que eles escolheram no último draft, na 10ª escolha, vai dar certo e vai já ter minutos nesse primeiro ano, já que eles trocaram pelo Mark Williams e tem também o Nick Richards, os dois que vieram lá do Hornets. Eu acho que o caminho mais certeiro aqui pro Phoenix seria trocar o Devin Booker e conseguir o máximo possível em troca, já que a situação pro futuro desse time e para essa temporada também tá meio bosta. O Minnesota aqui é outro time que eu até pensei em colocar como uma ameaça ou favorito, porém, diferentemente dos outros adversários ali na Conferência Oeste, o Minnesota não se reforçou muito bem, inclusive perdeu o Nickeil Alexander-Walker lá pro Atlanta Hawks. Ele era um dos melhores defensores desse time e também jogava numa posição que é uma das carências dessa equipe. O Mike Conley já tem 38 anos, mostrou sinais de decadência. O Rob Dillingham, que foi draftado ano passado, também não teve uma temporada de calouro tão boa assim. Ele na verdade, quase não jogou. Para essa temporada, acho que ele vai ganhar mais minutos, mas eu não sei se necessariamente ele tá pronto para render e conseguir muitos minutos importantes nesse time. Obviamente, o Anthony Edwards vai continuar sendo um dos melhores jogadores da liga, vai continuar melhorando. O Julius Randle também se mostrou um jogador bem diferente em Minnesota e pode render também nos playoffs. O Rudy Gobert continua sendo um dos melhores defensores da liga. Esse time do Minnesota vai ser um dos melhores times da Conferência Oeste, mas para de fato eles ameaçarem o OKC e não ser praticamente varridos como aconteceu na final do ano passado, muita coisa precisa dar certo. Entre elas, principalmente, é o Rob Dillingham ser
especial e que o Terrence Shannon Jr. também consiga meio que substituir ali o Nickeil Alexander-Walker, mas enfim, acho que é justo o Minnesota tá aqui. O time que eu acho que vai honrar a camisa é o Pacers, que infelizmente não vai ter o Tyrese Haliburton para essa temporada, também não vai ter o Miles Turner que foi lá pro Bucks, mas vai ter o Nembhard que vai estar super motivado para assumir esse papel de armador principal e mostrar o que ele pode fazer. O Siakam também eu acho que vai ter uma temporada muito boa, ainda mais participativo, com números ainda melhores. O Carlisle, que é o técnico do Pacers, é muito inteligente, ele é um gênio, ele vai fazer esse time ainda assim conseguir performar, jogar bem. E se o time permanecer saudável na temporada toda, eu acho que até não é loucura imaginar que eles consigam ir direto para os playoffs, mas enfim, eu não acredito que eles vão chegar tão longe assim, mas com certeza vão honrar a camisa do Pacers. O Bucks aqui é um time bem complicado, eu poderia colocar ele em algumas categorias aqui, porque o Antetokounmpo a gente não sabe se vai ficar no Bucks ou não, a gente não sabe se ele vai ficar saudável a temporada inteira e se ele se machucar, basicamente esse time se torna um dos piores times da NBA. Então eu até consigo ver um mundo aqui onde o Bucks seja saudável a temporada inteira, o Antetokounmpo joga a maioria dos jogos, o Kuzma consiga melhorar, o que não é algo muito difícil baseado na temporada passada, mas sinceramente eu acho que tá tudo levando a uma saída do Antetokounmpo. Hoje até saiu uma notícia que ele estaria interessado em jogar pelo Knicks e houve até uma conversa entre os times. Eu acho que a situação lá no Bucks está bem pesada, vai continuar dessa maneira e por isso eu vou colocar eles numa situação de bosta aqui. Eu diria até não só para essa temporada, mas para o futuro. Dependendo do que eles conseguirem de volta do Antetokounmpo, vai dar uma melhorada. Eles provavelmente vão conseguir bastante coisa em volta do Antetokounmpo. Mas eu acho uma situação de bosta e eu não vejo esse time do Bucks conseguindo disputar alguma coisa de muito interessante nessa temporada. O Denver Nuggets aqui é o primeiro time que eu vou colocar como uma ameaça ao favorito, uma ameaça ao OKC. Na temporada passada eles já chegaram ao jogo 7 contra o próprio OKC. Infelizmente o Aaron Gordon se machucou nesse jogo, então não foi muito um fator ali. O Denver Nuggets se reforçou muito bem, trazendo bons jogadores como Cam Johnson, Tim Hardaway Jr., trazendo de volta também o Bruce Brown, que foi campeão com o time há uns 2, 3 anos atrás. Trouxe também o Jonas Valanciunas, que provavelmente vai ser o melhor reserva que o Jokic já teve. O Denver teve um problema muito grave nesses últimos anos, que quando o Jokic ia para o banco descansar, o time simplesmente desmoronava, começava a ceder muitos pontos e simplesmente não conseguia competir. E agora com o Jonas Valanciunas talvez isso mude um pouco. Então eu tenho uma expectativa bem alta pro Denver Nuggets nessa temporada. Eu acho que eles vão terminar ou como primeiro, segundo ou terceiro colocados ali na Conferência Oeste. E se você tem o Jokic no time, você pode derrotar qualquer time, inclusive o OKC. O Chicago Bulls aqui é complicado porque assim, se você comprou a ideia que o Chicago Bulls é bom o suficiente para se classificar para os playoffs e, enfim, ir para o play-in ali, talvez participar de uma boa série nos playoffs, e isso quer dizer que vai honrar a camisa, eu até aceito. Mas a verdade é que o Chicago Bulls vem sendo mediano já faz bastante tempo. Eu acho que eles se classificaram entre 10º e 9º nas últimas, sei lá, 3, 4 temporadas. Isso significa que eles não se tornam ruins o suficiente para ter uma escolha de draft muito boa e obviamente nem bons o suficiente para de fato disputar lá com os melhores times. O Chicago Bulls até tem alguns jogadores interessantes, tem o Matas Buzelis, que eu acho que vai ser um jogador bom, o Josh Giddey, apesar de não gostar tanto assim dele, é um jogador interessante, tem o Kobe White também, que provavelmente vai ser trocado, se não essa temporada, num breve futuro. Mas aqui o Chicago Bulls precisa tomar uma direção, deve tancar o mais rápido possível, eu acho que isso não vai acontecer e por isso eu coloco eles numa situação de bosta. O Los Angeles Clippers aqui também é bem interessante, porque se a gente analisar pela ótica da situação do Kawhi, eles estão numa situação de bosta também, podem ser punidos, enfim, pode acontecer bastante coisa. Mas levando em conta o time que eles têm, o elenco que eles têm, eu acho que se der tudo, mas tudo certo, inclusive saúde, inclusive não punição, eu acho que eles podem ameaçar sim o OKC. O Clippers tem um time super talentoso, é bem experiente sim, para não dizer a palavra velho, mas tem caras como o Kawhi, mas tem jogadores que fazem diferença, como o Kawhi. Trouxeram o Bill agora também, que eu acho que nesse outro cenário no Clippers ele vai ser muito melhor do que foi
com o Phoenix Suns. Eu acho que John Collins também, que veio do Jazz, o Brook Lopez, que vai ser o reserva do Zubac, também vão adicionar bastante coisa a esse time. Então o Clippers tem bastante potencial ali, apesar de ser um time velho, mas se tudo der certo, eu acho que esse time do Clippers pode sim ser um dos melhores times da NBA. Agora o Wizards vai fazer companhia aqui ao meu Jazão. O Wizards vai ser um time divertido também, eu acho, de assistir, assim como o Jazz, tem muitos jogadores jovens. Eu não sei se o Wizards já achou o franchise player deles, o Trey Johnson, que foi a sexta escolha no draft esse ano, pode se tornar um jogador bem interessante. Eu não sei se para ser o franchise player, mas ele mostrou já bastante talento na faculdade e também na Summer League. Ele parece ser um cara que vai facilmente fazer mais de 20 pontos por jogo assim que atingir um certo nível de experiência. Tem vários outros jogadores jovens, o Alex Sarr também, que recentemente foi a segunda escolha no draft. Eu não sei se ele vai ser uma estrela, mas eu acho que vai ser um belíssimo defensor nessa liga. O Wizards, depois de muitos anos ficar ali mais ou menos onde o Chicago Bulls estava, eles finalmente decidiram ir para esse desenvolvimento dos jovens jogadores e eu acho que isso vai ter muitos bons frutos no futuro, principalmente se conseguir o AJ Dillon. O Dallas Mavericks aqui também é um outro time difícil de categorizar. Aqui a gente tem a lesão do Kyrie Irving, que deve ficar de fora, se não na temporada inteira, quase inteira. Ele pode até voltar no final, mas a gente também não sabe se qual versão do Kyrie Irving vai voltar depois de uma lesão tão séria assim no joelho. Tem o Cooper Flag também, que obviamente é um dos jogadores mais hypados dos últimos anos. Ele promete ser uma força defensiva já na primeira temporada. Força defensiva também é o Anthony Davis, que aparentemente está saudável, apesar de não estar necessariamente na melhor forma física. O Derek Lively também volta. Na temporada passada ele passou muitos jogos também machucado, então deve ser uma parte mais importante do time nesse ano. Vai ser interessante ver como que o D'Angelo Russell vai armar esse time, como ele vai conseguir impactar positivamente, algo que eu duvido, mas vamos ver se acontece. Dallas escapou bonito aqui de estar numa situação de bosta depois da troca do Luka Doncic, mas como eu falei, conseguiu o Cooper Flag, então eu acho que só por causa disso eles vão conseguir pelo menos honrar a camisa, mostrar que estão no caminho certo ali, talvez classificar para o play-in, ganhar o play-in, enfim. Eu acho que eles pelo menos honram a camisa. Eu acho que se tudo der certo, inclusive o Kyrie Irving voltar e voltar já 100% o Kyrie, o Cooper Flag ser o melhor rookie dos últimos anos, o Anthony Davis não se machucar, jogar a temporada inteira, o Klay Thompson acertar todas as bolas de três, o D'Angelo Russell conseguir ser um jogador com impacto positivo, se tudo isso acontecer, eles até podem ameaçar o favorito. Mas eu acho que isso é muita coisa que precisa acontecer para dar certo. Então, eles vão honrar a camisa. No Texas ainda tem o Houston Rockets aqui, mesmo com a lesão do Fred VanVleet, eu vou colocar eles aqui como uma ameaça ao favorito OKC. O Kevin Durant chega para dar uma nova vida a esse ataque do time que sofria bastante para marcar pontos. O Şengün foi muito bem no Eurobasket, já mostrou uma evolução bem grande, pode evoluir, vai evoluir ainda mais. Assim como o Amen Thompson também, que provavelmente vai ser o armador principal desse time com a lesão do Fred VanVleet. Ele tem um potencial enorme, pode se tornar, sei lá, um dos 10, 15 melhores jogadores da NBA nos próximos 2 anos. É um time muito bom defensivamente, vai sempre jogar com muita garra. Então acho que eles têm elementos o suficiente ali, bastante opções, bastante flexibilidade nesse elenco para jogar de várias maneiras diferentes e sim trazer dificuldade pro OKC. Para fechar aqui no Texas, eu tenho o Spurs, que vai ter uma temporada muito da hora, porque o Wembanyama eu acho que vai se estabelecer como um dos 5, 6, 7 melhores jogadores da NBA inteira. Só que o Spurs ainda tem um time muito jovem que ainda precisa descobrir como vai realmente ser um time bom juntos. Tem vários jogadores jovens. Tem o Dylan Harper, que foi a segunda escolha no último draft. Tem o Stephon Castle, que foi o rookie do ano passado. O De'Aaron Fox também, que chegou ano passado. Não chegou a jogar muitos jogos, especialmente com o Wembanyama, porque o Wemby acabou se machucando. Então a gente não sabe como que essa dupla vai funcionar direito. Esse time pode ter um problema ali no espaçamento, já que não tem muitos chutadores bem confiáveis. Mas eu acho que a gente vai ver pela primeira vez o Wembanyama, se não nos playoffs, pelo menos ali no play-in. E eu acho que vai dar um bom indicativo que eles estão no caminho certo. Então por isso eles vão honrar a camisa nessa temporada. Outro time que eu acho que vai honrar a camisa essa temporada é o Orlando Magic. Eu sei que alguns de vocês podem até achar que eles podem estar numa categoria acima, só que eu acho que vai ser meio que o primeiro ano ali do Desmond Bane no time. Vai ser também uma oportunidade do Paulo Banchero crescer mais como jogador, melhorar o seu arremesso. A gente tem que ver também se o Franz Wagner vai conseguir ter o arremesso dele de volta. Ele arremessou muito mal para 3
nessa última temporada. Vai ser bem importante se ele conseguir melhorar isso, até porque o Orlando Magic sofre bastante para fazer pontos, eles vão ter que realmente desenvolver bastante isso. O Desmond Bane, obviamente, ajuda muito. O Jalen Suggs também, que vive se machucando, precisa estar saudável a temporada inteira para esse time realmente conseguir ser o que a gente acha que eles podem ser. E eu, assim, até acho que eles podem chegar, talvez numa segunda rodada de playoffs, talvez até numa final de conferência, mas eu não acho que eles têm o suficiente para, de fato, bater de frente com o OKC. Então, por isso eu acho que eles vão honrar a camisa aqui. Cara, o Pelicans é um outro time bem difícil de se julgar aqui, porque se o Zion for a versão do Zion que a gente viu na semana passada, fininho, saudável, sem lesão, eu consigo ver o Pelicans sendo um time muito bom na Conferência Oeste, principalmente porque tem vários outros bons jogadores como o Trey Murphy, Herb Jones, o DeJounte Murray deve voltar em breve de lesão. O Jordan Poole, apesar de eu não gostar tanto dele assim, pode ser um cara interessante para fazer alguns pontos ali vindo do banco também, depois que o DeJounte Murray voltar pro time titular. É um time que tem bastante peças interessantes, mas tudo vai depender realmente do Zion. O Zion saudável é um dos talvez 5, 6 melhores jogadores na NBA. E se o Pelicans tiver esse jogador, eu consigo ver eles tendo uma ótima temporada e honrando essa camisa. Mas se o Zion se machucar de novo e outras lesões também ocorrerem com outros jogadores, eu consigo facilmente ver esse time junto com o Jazz e com o Wizard de novo, lutando para ter a primeira escolha no draft. Mas que não seria deles. E sim do Atlanta Hawks, que fez uma troca com eles na noite do draft, acabou adquirindo a escolha do Pelicans pro próximo ano, em troca da 13ª escolha no draft passado. E o Atlanta Hawks aqui é um time também pra mim que vai honrar a camisa essa temporada. A gente sabe que eles tiveram uma off-season muito boa, trazendo o Porzingis, trazendo o Nickeil Alexander-Walker, trazendo o Luke Kennard também. O Jalen Johnson tá saudável. O Trae Young também é um ano de contrato. Ele vai querer ter a melhor temporada possível. Tem o Dyson Daniels também. É um time bem forte do Hawks. Eu acho que eles têm uma boa chance de ir longe nos playoffs. Acho que ainda não bons o suficientes pra brigar de frente com o OKC, mas pode ser um passo muito correto na direção certa. Então aqui pra mim, no mínimo, eles vão honrar a camisa esse ano. O Blazers aqui é outro time que vai honrar a camisa esse ano. Na metade final da temporada passada, eles tiveram uma evolução bem interessante e defensivamente esse time ficou bem bom também. E obviamente vai ajudar o fato de eles terem adicionado o Jrue Holiday a essa equação. O Danny Avdija se tornou um jogador bem interessante e o Scoot Henderson precisa ter uma temporada boa para provar que pode de fato ser o armador do futuro desse time. Eu ainda não sei se o Blazers tem um franchise player deles, mas tem um grupo de jovens jogadores bem interessantes e eu acho que eles podem conseguir ali, quem sabe, uma 10ª ou 9ª posição no Oeste, classificar pro play-in e honrar a camisa. O Hornets aqui eu tô entre honrar a camisa e se juntar esses 3 piores times aqui. Mas eu acho que o Hornets, na realidade, vai tentar ganhar alguns jogos nessa temporada. Eu acho que o LaMelo precisa jogar a grande maioria dos jogos do time para provar que ele também pode ser uma parte crucial desse próximo bom time do Hornets. O Hornets draftou muito bem esse ano. O Conk Nipple acho que vai ser um jogador super sólido da NBA pelos próximos 15 anos. O Colin Sexton, que veio do Jazz, também vai adicionar um level de profissionalismo e de experiência também no vestiário. Eu acho que vai ajudar também o LaMelo Ball nesse quesito. Eu gosto bastante do Brandon Miller também, eu acho que se ele tiver saudável, ele pode também ajudar esse time a ganhar mais alguns jogos. Então não acho loucura esse time se classificar também talvez para um play-in, já que a Conferência Leste também ficou bem mais fraca. Então eu acho que eles vão honrar a camisa. Mas se por algum motivo, mesmo tentando vencer, eles não conseguirem, ou o LaMelo se machucar de novo, eles podem facilmente cair aqui para uma situação de bosta, porque o principal jogador deles não consegue ficar em quadra, ou até mesmo se juntar aqui ao Jazz, Wizards e Pelicans e tentar a primeira escolha no draft. Boston Celtics aqui, outro time complicado de definir como é que vai ser a temporada deles, até porque a gente não sabe se o Jason Tatum realmente vai ficar de fora a temporada inteira. A gente sabe que com o Aquiles, geralmente os jogadores perdem a temporada inteira, mas saíram alguns vídeos aí do Jason Tatum fazendo alguns workouts ali, ele tá se movimentando muito bem. Pode ser que ele volte até os playoffs começarem. O Boston Celtics tem um time bom o suficiente, com um técnico bom o suficiente, um sistema bom o suficiente para talvez manter esse time ali na briga pelos playoffs ou pelo menos o play-in até o final da temporada e quem sabe ganhar o reforço aí do Jason Tatum para os playoffs. Não sei se ele vai voltar a 100%, mas eu acho que independente disso, o Celtics vai honrar a camisa. Eu não acho que eles vão tancar essa temporada, a não ser se o Jaylen Brown se machuque, aí realmente vai ficar bem difícil para esse time. Mas eu acho que o Boston Celtics consegue pelo menos um play-in
e, enfim, honrar a camisa e se preparar para o próximo ano com o Jason Tatum saudável. O Sacramento Kings aqui não pode estar em outra posição a não ser numa situação de bosta. É um time que teve um breve sucesso ali naquele time do De'Aaron Fox e do Sabonis, mas não durou muita coisa. É um time que tem peças interessantes, mas que não faz sentido algum botando elas juntas. Acho que o Kings vai querer ganhar jogos nessa temporada, mas eu simplesmente acho que eles não vão conseguir pelo nível de competição na Conferência Oeste, que é muito alto, e eu não vejo esse time do Kings estando, sei lá, entre os 8, 9 melhores. E aí eles vão passar mais uma temporada ali sendo 10º, 11º, talvez 12º, conseguindo, sei lá, 10ª escolha no draft e mantendo um time como o Sabonis. Eu não acho que um time como o Sabonis consegue ser competitivo nos playoffs até que ele me prove o contrário. Na Califórnia também a gente tem o Golden State, que eu acho que se tudo der certo, pode até ameaçar o OKC. Tudo dar certo significa o Stephen Curry tá super saudável e jogando ainda no nível Stephen Curry, que ainda tá jogando. O Jimmy Butler também levar a temporada a sério, jogar todos os jogos. A gente sabe que depois que ele chegou no Golden State, o Golden State melhorou demais. O Al Horford também chegando vai dar uma camada diferente a essa posição de pivô, que eles nunca tiveram um pivô das características do Al Horford, que é muito bom defensivamente e consegue também espaçar o time ofensivamente. A situação do Kuminga foi uma novela nesse verão inteiro, mas finalmente foi resolvida, e aqui é uma ou outra. Ou ele vai jogar bem e vai fazer parte desse time do Golden State, vai ajudar esse time do Golden State a chegar no próximo level, ou ele vai jogar bem e fazer parte de uma troca que vai trazer um jogador para fazer mais diferença no Golden State. E isso, obviamente, eu incluo na questão de se tudo der certo. Então, se tudo der certo, eles conseguem fazer um barulhinho ali e talvez incomodar o OKC. O Toronto Raptors aqui é um time que na temporada passada também, na parte final, tentou ser mais competitivo, mas enfim, não foi bom o suficiente. Teve muitos desfalques também na temporada passada. RJ Barrett perdeu jogos, Quickley perdeu jogos, Scottie Barnes também, o Brandon Ingram, que foi adquirido em fevereiro, nunca jogou pelo time, mas vai jogar nessa temporada, tá saudável. E é por isso que eu acho que o Toronto Raptors vai dar um salto, vai dar um passo à frente nesse processo de desenvolvimento do time. O Brandon Ingram, o Scottie Barnes, o Quickley e o RJ Barrett são jogadores bem talentosos, mas eu não sei se necessariamente funcionam bem juntos. Vamos ver como é que o Brandon Ingram entra nesse sistema ofensivo. Defensivamente, esse time pode ser muito bom. O Scottie Barnes já é um dos melhores defensores da liga. Eles também têm um núcleo de jogadores jovens também interessantes, então eu acho que o Toronto Raptors vai honrar a camisa, talvez se classificando para um play-in, ou quem sabe até para um playoffs direto, e aí vai mostrar realmente que tá indo para a direção correta. Ficando no leste, o Miami Heat também é outro time difícil. O Miami Heat pra mim é o time mais difícil de se julgar na NBA inteira. O Tyler Hero vai começar a temporada machucada, vai perder algumas semanas. O Bam Adebayo não teve uma boa temporada ano passado, precisa melhorar. O Norman Powell, que veio lá do Clippers, vai meio que assumir o papel do Tyler Hero, pelo menos enquanto ele estiver machucado. Eu não sei se isso é uma boa ideia, porque eu não sei se o Norman Powell funciona muito tendo a bola na mão, assim como o Tyler Hero funciona. O Heat tem alguns jogadores jovens interessantes que podem se desenvolver e se tornarem partes importantes desse time, ou também podem ser incluídos em trocas futuras. Kelly Ware, por exemplo, é um jovem pivô e eles têm bastante hype em cima dele, e eles inclusive não quiseram envolver ele numa troca pelo Kevin Durant quando ele tava no Suns. Eu vou colocar como honrar a camisa. Eu acho que pelo fraco nível de competição na Conferência Leste, o Miami Heat vai acabar conseguindo ganhar alguns jogos, mesmo com um time que não encante muito. Então eu acho que eles vão pelo menos honrar a camisa se classificando pro play-in de novo, porque é a competição favorita do Miami Heat nesses últimos anos. Então, enfim, eles vão honrar a camisa. Mas aqui eles estão bem perto também de entrar numa situação bosta. Vamos ver esses próximos meses aí lá em Miami como é que acontece. O Cavs aqui foi um dos melhores times na temporada passada, bateu vários recordes, foi o primeiro colocado na Conferência Leste com certa folga até. É um time que não se reforçou muito para essa temporada, trouxe o Lonzo Ball, que eu acho que vai ser um bom reforço, principalmente na defesa. O Cavs precisa bastante dessa defesa de perímetro, já que Donovan Mitchell e Garland são bem ruins nesses quesitos. Vai ser interessante ver também o desenvolvimento do Evan Mobley, que parece que ganhou bastante músculo. E eu acho que seria bem importante pro Cavs que ao final da temporada, por exemplo, a gente veja o Evan Mobley como o principal jogador desse time, tendo o Donovan Mitchell como um dos melhores, se não o melhor Robin da NBA. Mas, pra ser sincero com vocês, pelo histórico do Cavs nesses últimos anos nos playoffs, pelo histórico do Donovan Mitchell desde a época do Jazz, não que seja culpa dele, mas enfim, acontece. Eu tô mais inclinado a colocar o Cavs aqui como um time que, se der tudo certo,
pode sim bater de frente com o OKC. Se o Luka continuar magro e disputar o prêmio de MVP, se o LeBron James não se machucar e jogar em alto nível, mesmo depois dos 40 anos, como vem jogando, se o Ayton provar que pode sim ser um pivô bom na NBA e defender bem o garrafão, pegar os rebotes, e o Austin Reeves, por exemplo, melhorar um pouco na defesa, eu até consigo ver esse time do Lakers ameaçando o favorito. Mas também, mesmo se tudo isso acontecer, eu não sei se eles têm jogadores o suficiente no elenco para bater de frente pro OKC. Eu acho que os 4, 5 melhores jogadores do Lakers são bem bons, mas depois disso não tem tanto talento assim. Então, pra ser sincero, eu me sinto mais confortável aqui em colocar que o Lakers vai honrar a camisa, vai chegar nos playoffs, vai ter uma boa temporada, quem sabe chega na segunda rodada também, mas eu acho que a competição no Oeste realmente vai ser muito para esse elenco do Lakers. Falando em elenco, algo que o Brooklyn Nets não tem é um time de NBA, eles vão praticamente ter um time inteiro de calouro para essa temporada, eles estão claramente tancando e focando no desenvolvimento dos seus jovens jogadores. Tem o Igor Deming, que foi a 8ª escolha no draft, que tem potencial. Fora isso, eu não vejo tanta coisa assim de interessante nesse time. Tem o Cam Thomas, que deve ser trocado no meio da temporada. O Nick Claxton também, que eu acho um pivô muito bom e também pode trazer algum retorno legal pro Brooklyn Nets. Mas o Nets vai brigar pela primeira escolha no draft e eu não acho que vai ser um time tão divertido assim de assistir. E me desculpa se você é torcedor do Nets, mas enfim, talvez eles me provem o contrário. O Memphis aqui é um time que, cara, pode até honrar a camisa, mas eu tô inclinado em colocar eles aqui como uma situação de bosta, porque o time simplesmente não consegue ficar saudável. Isso já não é dessa temporada. O Ja Morant aparentemente tá com uma lesão no tornozelo, não se sabe se ele vai começar a temporada já disponível. O Jaren Jackson Jr. se recupera de cirurgia também, vai perder algumas semanas. O Zach Edey também vai perder várias semanas. Já não tem mais o Desmond Bane também, que era um jogador super importante nesse time. E vai depender de um desenvolvimento bem legal dos seus jovens jogadores. Inclusive tem vários bons jovens jogadores. O Cedric Coward, que tem bastante promessa, que foi a 11ª escolha no draft. Tem o Jalen Wells, que foi um bom calouro no ano passado. Tem o Gigi Jackson também, com bastante potencial. E diferente dos outros times aqui que eu coloquei numa situação de bosta, eu acho que a situação de bosta aqui pro Memphis é mais sobre essa temporada especificamente. O Oeste, como eu já falei algumas vezes, está muito forte e eu não acho que o Memphis, com um time com tantos problemas assim de lesões, vá conseguir de fato se classificar entre os melhores times. Então eu acho até provável que eles não se classifiquem nem pro play-in. E aí foi meio que uma temporada de bosta. A não ser que eles ganhem a loteria no draft e aí tudo valeu a pena. E o nosso penúltimo time aqui é o Pistons, que teve uma baita temporada no passado, depois de ser um dos piores times da NBA, conseguiu chegar nos playoffs, quase conseguiu eliminar o Knicks, chegou no jogo 6. Tem o Cade como seu principal jogador e um dos principais armadores já da NBA, e provavelmente vai ser um do top 10, 15 jogadores da NBA pelos próximos anos também. É um time que tem um núcleo jovem também bem interessante, tem o Alzar Thompson, tem o Ron Holland, tem o Jalen Duren, tem o Jaden Ivey também, que tá voltando de lesão depois de quebrar a perna na temporada passada. Ele pode ser, quem sabe, o segundo melhor jogador desse time nessa próxima temporada. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho de desenvolvimento interno. Falta também um ou talvez dois outros jogadores de mais peso para esse time ser considerado um dos melhores ali na Conferência Leste. Então acho que para essa temporada o Pistons vai honrar a camisa de novo e vai de novo mostrar que tá no caminho certo, mas que ainda não é a hora desse time. E pra fechar aqui a gente tem os Sixers, que, cara, acho que junto com o Miami é o time mais difícil de prever aqui, porque assim, se a gente tiver o Joel Embiid e o Paul George saudáveis e jogando a maioria dos jogos e jogando bem, o Sixers é um dos melhores times do leste, ponto. Só que depender da saúde desses dois caras não vem sendo uma estratégia muito boa. Tem o Tyrese Maxey também, que é um baita jogador. Tem jovens jogadores bem interessantes também. A terceira escolha no último draft, o VJ Edgecombe também mostra bastante potencial. Não sei se ele vai ter um impacto positivo já nessa temporada, mas ele tem bastante talento e vai ser um cara importante para esse time do Sixers. Tem o Jerry McCain também, que foi o calouro deles no ano passado, que inclusive provavelmente ganharia o prêmio de calouro do ano na NBA, mas acabou se machucando. Para essa temporada tinha bastante hype também que ele ia voltar, mas acabou se machucando de novo, vai perder algumas semanas. Espero que não seja um tema da carreira dele, acho que foram lesões ali aleatórias, acho que não é nada de errado com ele. Ele também é um jogador super talentoso e ele com o Maxey e com o VJ Edgecombe fazem desse time dos Sixers ter bastante esperança pro futuro, mesmo que o Paul George e o Joel Embiid nunca mais entrem em quadra. Mas então assim, se tudo der certo, eu consigo ver eles ameaçando o favorito, se tudo der
muito certo. Se der tudo errado, eu também consigo ver eles aqui nessas duas últimas opções aqui. Mas eu acho que no fim das contas eles vão honrar a camisa depois de ter tido uma temporada tão ruim. Eu acho que na fraca Conferência Leste, mesmo com o Joel Embiid e o Paul George jogando um número reduzido de jogos, eu acho que eles ainda assim vão conseguir até pelo menos classificar para o play-in. E se isso acontecer, acho que os jovens jogadores também vão estar bem envolvidos nesse processo todo e pelo menos vai mostrar um bom passo para o futuro. Então por isso eles vão honrar a camisa, na minha opinião.